como eram as merendas escolares nos anos 90. Você sente o cheiro. É o cheirinho da hora do recreio nos anos 90. Se você estudou em escola pública ou privada nessa época, provavelmente lembra da expectativa pelo sinal do intervalo. Mas o que realmente rolava nas merendas escolares dos anos 90? Vem com a gente nessa viagem no tempo e prepara o estômago! O clássico suquinho de saquinho. Começando com o campeão de audiência, o suco de saquinho. Quem aí nunca tomou aquele suquinho em pó, colorido demais, com gosto artificial de tudo, menos da fruta prometida? Tinha o de uva, que manchava a boca, o de laranja que parecia sabão e o de morango que era rosa. E se a escola era pública? Muitas vezes ele era preparado num baldão misturado com água da caixa e servido em copinhos de plástico reutilizáveis. Higiênico? Nem sempre. Refrescante? Sem dúvida. Pão com margarina, o rei da simplicidade. Sim, ele mesmo, pão francês com margarina, servido quentinho ou às vezes meio murcho mesmo. Era a estrela da merenda pública. Em muitas escolas, algumas variações incluíam pão com doce de leite, quando era um dia especial, ou pão com geleia de goiaba. Agora, se você estudava em escola particular, talvez se lembre do misto quente, embrulhado em papel alumínio, que vinha da cantina. Mas o pão com margarina, esse era democrático! Estava em praticamente todas as escolas brasileiras dos anos 90. Leite em pó, com ou sem achocolatado. Outra memória afetiva fortíssima. O leite em pó reconstituído. Aquele leite bem ralinho, servido morno, que muitas vezes vinha acompanhado de um pouquinho de Nescau ou da versão genérica do achocolatado. Tinha dia que a gente sentia mais o gosto da água do que do leite, mas quando o leite vinha docinho e bem feito, era quase um presente. E se a escola era bem equipada, ainda rolava o leite com bolacha, geralmente daquelas mais simples, tipo Maisena ou Maria. Sanduíche natural que de natural só tinha o nome. Já nas cantinas das escolas particulares, o auge da saúde era o tal do sanduíche natural. Pão de forma com frango desfiado e maionese, às vezes com cenoura ralada embrulhado em filme plástico e vendido como se fosse uma delícia gourmet. Só que o problema era que, no calor, muitos desses sanduíches ficavam duvidosos. A maionese azedava fácil e muita criança acabava passando mal no recreio. Mas era fitness para a época. Bolos e bolinhos de padaria. O famoso bolo de cenoura com cobertura de chocolate era figurinha carimbada. Às vezes, vinha em pedaços gigantes. Outras vezes, em versões caseiras levadas pela própria escola ou até pelos alunos. Tinha também o bolinho industrializado, tipo Ana Maria, que era o lanche de quem levava de casa. Abrir o pacotinho era um evento, principalmente se você ainda tinha um todinho gelado para acompanhar. E falando nele, todinho e similares. O todinho, esse era o lanche ostentação. Quem levava todinho era praticamente o Elon Musk do recreio. E claro, não podemos esquecer das versões genéricas. Chocolate, todinho e outras marcas com nomes esquisitos e embalagens suspeitas. Mas no fim, todos tinham o mesmo destino: ser tomado com um canudinho torto e dar aquela sensação de vale a pena vir para a escola. Chocolates e guloseimas de cantina. Lembra da época em que um chocolate custava centavos? Nas cantinas dos anos 90, era fácil encontrar. Surpresa! Aquele com os cards de animais. Lolo, o famoso Milk Bar. Kinder Ovo, quando era realmente um tesouro por dentro. Ping Pong e Plock, os chicletes que vinham com tatuagens temporárias. E claro, a bala Sete Belo, a pastilha Valda e a balinha de banana, que vivia grudando no dente. Era açúcar puro? Era. Mas era felicidade pura também. O lanche levado de casa. Nem todo mundo comia a merenda da escola. Tinha quem levava o próprio lanche, geralmente numa lancheira térmica com estampa do Power Rangers, da Barbie ou do Cavaleiros do Zodíaco. O lanche caseiro geralmente era pão com presunto e queijo, um suquinho de caixinha Tetra Pak, era o auge da modernidade, e alguma bolachinha recheada, tipo Bono ou Passatempo. Se a mãe era mais roots, o suco vinha numa garrafinha térmica com suco natural ou Tang, quase sempre Tang. Bebedouro, o terror ou salvação. Agora, pausa dramática para o bebedouro, porque além da merenda, o que completava a experiência do recreio era enfrentar a fila do bebedouro da escola. Era aquele cano gelado que espirrava água em jato forte, às vezes fraca demais, às vezes um banho completo. E sempre tinha alguém que grudava a boca direto, o que gerava nojo e briga. Mas beber aquela água gelada depois de correr pela quadra era uma bênção.
Programas de merenda escolar. Vale lembrar que nos anos 90 existiam políticas públicas importantes, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tentava garantir comida básica e nutritiva para milhões de crianças em escolas públicas. Nem sempre era ideal. Às vezes faltava comida, outras vezes o cardápio era bem repetitivo. Mas para muita gente, era a principal refeição do dia. E, apesar das falhas, é impossível negar o valor social e afetivo dessas merendas simples, mas cheias de significado. E aí, qual era o seu lanche dos anos 90? Você era do pão com margarina ou do Todinho e Ana Maria? Comenta aqui qual merenda marcou sua infância e já deixa o like, se bateu aquela nostalgia gostosa. Se inscreve no canal Pop Sem Filtro para mais viagens no tempo como essa. Nos vemos no próximo vídeo.